Olá, alunos! Nessa videoaula eu quero falar um pouco com vocês a respeito da degradação do solo, da erosão do solo, que é um fator muito preocupante nos nossos dias. Duas questões são preocupantes a respeito do solo: o seu uso intensivo, que causa erosão, e que, por sua vez, também pode causar o esgotamento do solo, o que pode, inclusive, afetar em nossa produção de alimentos. Vamos lá? Olha, gente, nessa aula só falta uma abertura do Globo Rural. Observem essa imagem. Essa imagem, ela mostra a perda de solos por erosão conforme a sua utilização, né? O uso do solo. É importante a gente compreender e observar isso, o que na realidade somente a preservação da mata original é que mantém o solo tal como é. Nessa primeira imagem, vocês podem perceber que há uma mata original, vamos dizer assim, uma floresta, o cerrado preservado, por exemplo. Então, com essa mata original, a erosão ela é menor, como vocês podem perceber. Somente a mata original, que as raízes já estão profundas há centenas de anos ali, que a copa das árvores protege do impacto da chuva, é que vai manter uma menor erosão. Sempre o uso do solo causará erosão. Nessa segunda imagem, que mostra uma pastagem, que foi removida aquela vegetação para essa pecuária extensiva, vocês podem perceber que já aumenta os quilos por hectare ao ano na erosão. O que acontece muito, por exemplo, no centro-oeste brasileiro e na região da Amazônia. A terceira imagem mostra um cafezal, né, com o solo exposto. Observem que tem a plantação do cafezal, mas no solo lá nenhuma gramínea, o que vai causar uma erosão significativa. E a última imagem, que mostra um grande impacto aí em um algodoal, que também o solo está exposto e o solo será muito erodido. A erosão é o transporte, muitas vezes intenso, desse material para outras áreas, né? O transporte do solo para áreas mais baixas. E isso impede a formação de um novo solo ou degrada os solos mais formados. Observem essa imagem, que é da página Água Sua Linda, que ilustra um pouco a respeito da erosão. Tem ali, olha, a floresta protege o solo da chuva. As árvores protegem, inclusive, do impacto da chuva sobre o solo, né? A copa das árvores, a vegetação no solo. Só que quando ela é desmatada, a chuva leva o solo embora. A erosão, ela é uma atividade humana, principalmente essa erosão que nós estamos falando, que afeta os solos. Aliás, as ações antrópicas sobre a natureza de maneira intensa é que tem levado a alguns desastres ambientais, a algumas questões ambientais que têm sido a pauta do século XXI. O desmatamento contribui para a erosão. Nós temos aí, por exemplo, a erosão laminar, quando o solo vai sendo removido aos poucos. A ravina, quando a chuva abre uns sulcos no solo, né, umas pequenas aberturas. E as vossorocas é quando essas aberturas são muito grandes. A cavidade é muito grande e leva embora várias camadas do solo. Quando uma erosão é uma vossoroca, vários horizontes do solo podem ir embora ali. E pode causar, obviamente, o assoreamento dos rios. Perceba essa imagem. Em cima, mostrando o assoreamento de um rio com a ausência da vegetação. Vai chover e essa chuva vai levar para o fundo do rio, para o leito do rio, esse depósito de areia, por exemplo. Embaixo já mostra um rio protegido com mata ciliar, com essa vegetação nas bordas, nas margens do rio, o que impede o assoreamento, por exemplo. E isso já nos faz compreender a importância da cobertura vegetal sobre o solo. As vossorocas são erosões intensas sobre o solo. Abre cavidades muito grandes, grandes buracos. Nós vemos, por exemplo, vossorocas geralmente em rodovias. Quando nós vamos viajar, a gente vê ali na margem das rodovias, muitas vezes com a ausência da vegetação, essas grandes aberturas, como mostra, por exemplo, essa imagem.
Isso acontece muito, e vocês podem perceber nessa imagem que o que é solo, o que passou pela ação do intemperismo, pela ação da matéria orgânica, o horizonte O, o horizonte A, propício para a agricultura, não existe mais ali. A desertificação é quando o solo ele perde a cobertura vegetal, melhor, quando é removida a cobertura vegetal desse solo e ele acaba perdendo com muito mais velocidade a umidade e a sua fertilidade. A desertificação, ela é um fenômeno que acaba se intensificando muito mais em locais com pouca chuva. Você não pode confundir desertificação com deserto. Deserto é um fenômeno natural, é uma paisagem natural, vamos dizer assim, que é formada pela aridez, né, pela ausência de chuva ou quase ausência de chuva. A desertificação é uma ação humana no uso intensivo daquele solo, no desmatamento, que vai fazer com que aquele lugar fique com essa aparência de deserto, vamos dizer assim. Como vocês podem perceber nessa imagem, tem ali a parte removida, a vegetação removida, e inclusive essa areia, esse solo sendo levado, provavelmente por uma chuva, por exemplo. Mas é lógico que em muitos lugares onde ocorre desmatamento, até mesmo o regime de chuvas muda. Nós percebemos isso, inclusive, em nosso país. Alunos, o desmatamento é uma conta exata. A perda da biomassa, a perda da vegetação naquele lugar, mas a perda da matéria orgânica, uma vez que a vegetação é que contribui para a formação do humus, para a formação dessa matéria orgânica, mas a perda da umidade, porque aí não tem vegetação, não tem matéria orgânica, aquilo vai perder a umidade muito rápido. É igual à desertificação. No Brasil, a região onde ocorre muito mais o fenômeno da desertificação é o semiárido nordestino, como vocês podem perceber nessa imagem. Somada à agricultura intensa, a uma agricultura muitas vezes pouco tecnológica, mas já ser uma região semiárida com poucas chuvas, isso amplia a desertificação. Um outro problema causado pela ação humana é a arenização. Não confunda a arenização com desertificação. A desertificação é aquela conta da perda da biomassa, da umidade, da perda da matéria orgânica que causa desertificação. A arenização já é um solo frágil, um solo arenoso, que estava nas camadas abaixo daquele solo. Com uma atividade de agricultura intensa, com o desmatamento, essa parte arenosa do solo que estava em uma camada mais abaixo, ela se aflora por conta justamente do desmatamento. Ocorre devido à erosão. Como vocês podem perceber nessa imagem, a imagem acima mostra uma área com uma cobertura vegetal bem precária, vamos dizer assim, já ali sendo removida a vegetação original, e abaixo, então, esse processo de afloramento da camada arenosa do solo. Em nosso país, nós vemos a arenização ocorrendo no sudoeste do Rio Grande do Sul. Já são solos arenosos, o solo arenoso é por si frágil à intervenção humana. Junta com isso o excesso de agrotóxico no solo, a mecanização agrícola, a perda da vegetação natural, a lixiviação, né, a chuva trazendo impacto naquele solo. Isso contribui para o afloramento dessa camada arenosa. A proporção de areia em relação aos outros componentes fica maior ainda, impedindo ali, então, de se tornar um lugar propício à agricultura, por exemplo. A identificação do uso do solo é muito importante para nós, inclusive, obtermos uma compreensão do que pode ser degradado ou não naquele solo. Em áreas urbanas, quando você vai identificar ou mapear o uso do solo, você vê áreas destinadas a habitações, né, os bairros, áreas que são avenidas, estão asfaltadas. Você também percebe no ambiente urbano áreas que são reservadas para proteção ambiental,
A mesma coisa no campo. Áreas que o uso do solo é para atividades agrícolas, para a pecuária, por exemplo. É importante isso para justamente a gente poder identificar onde está acontecendo, que tipo de solo, qual é o clima daquele lugar, qual é a intensidade daquela atividade, para esse solo não chegar ao esgotamento. Vocês podem perceber nessa imagem que está em uma pesquisa realizada pela FAPESP, como a superfície terrestre não coberta por gelo é usada. Agora, uma parte dessa reportagem, acompanhe a leitura comigo. Há cerca de 130 milhões de quilômetros quadrados de solo não coberto por gelo nas áreas continentais, 72% da terra firme do planeta. A maior parte desse solo não congelado é usada pelo homem para obter comida, água, energia, fibras para várias finalidades, madeira e ter acesso a uma série de serviços ambientais, além de manter a biodiversidade. A pecuária intensiva e extensiva para a criação de bovinos e de outros animais ocupa 21% do território global, livre de gelo, e a agricultura irrigada e não irrigada, 12%. Desde 1961 até 2016, o consumo de carne e de óleos vegetais mais do que dobrou, e as emissões de metano, produzidas naturalmente pelo sistema digestivo do gado e pelo cultivo de arroz, aumentaram 70%. Também duplicaram as emissões de óxido nitroso, que decorrem do uso de fertilizantes nitrogenados. Um outro exemplo de efeito danoso sobre o solo é a salinização. Um solo altamente salinizado, ele é tóxico para as formas de vida. O exemplo que eu mostro para vocês aqui é o uso de corpos d'água intenso para a agricultura, que ocorreu na ex-União Soviética. Eles drenaram o mar de Aral para a irrigação. E isso fez com que esse mar se secasse, e como é um mar de água salgada, esse excesso de sal ficou ali no solo. Com a evaporação, sais, minerais ficaram ali. E esse ambiente se tornou um ambiente tóxico. Observe essa imagem, que é onde era o Mar de Aral, na ex-União Soviética. É importante nós compreendermos que, primeiro, os seres humanos necessitam usar o solo para atividade de agricultura. A Revolução Agrícola foi algo muito importante para a sedentarização humana. Contudo, as práticas agrícolas capitalistas que nós temos hoje, que buscam lucro, elas têm intensificado o uso do solo e ele está sendo esgotado. Portanto, nós precisamos de técnicas alternativas, nós precisamos de um uso do solo mais sustentável para justamente as futuras gerações terem os seus próprios alimentos. É claro que existem pesquisas a respeito de outros tipos de alimento, né? Produções de carnes em laboratório, ou até mesmo o uso de insetos para a produção de alimentos. Alguns afirmam que essa vai ser a alimentação do futuro. De qualquer maneira, não podemos permitir ou aceitar como algo normal da espécie humana esse uso intenso do solo que o leva ao esgotamento, que pode mudar o regime climático, que pode levar espécies de animais à extinção, que vai afetar a vida humana. Bom, gente, fica então essa nossa segunda parte da aula do solo. Espero que vocês aproveitem bem esse vídeo, leia o seu livro, estude em casa. Lembre-se que é necessário o desenvolvimento de autonomia, você ter compromisso com você mesmo para estudar e obter conhecimento. Um abraço aí, galera!